Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Eu estava orando ao Senhor, já faz um mês e pouco que eu falei ali com a irmã, e eu perguntei para ela: irmã, qual que é o tema? Ela falou: Marta e Maria. E eu pensei, ela falou: mas fica à vontade, irmã, né? Ora, vê o que Deus vai te dar. E na hora o Senhor me trouxe a passagem da Marta e da Maria, mas aquela que quando Jesus vai na casa delas, uma trabalha e a outra adora. E eu falei: amém, fiquei o mês inteiro só em função pensando: o que será que Deus tem tudo isso? E o Senhor trouxe algo no meu coração. Mas nessa semana a irmã mandou: irmãos, eu sou muito detalhista, parece que não vai sair muita coisa, mas no final você entende, tá bom? Mas eu preciso falar tudo do jeitinho que o Espírito Santo coloca no meu coração. E aí a irmã colocou ali meu post, e era esse tema. E daí eu fui ler e falei: meu Deus, mas não é aquela passagem da Marta e da Maria. E pensei comigo, e eu falei com meu esposo ontem. Eu disse: não é aquela passagem. E daí eu fiquei desde ontem até hoje pensando: Jesus, o que vai ser agora? Agora o Senhor vai ter que tomar conta. Agora você vai ter que entrar de providência. Agora você vai ter que dar um jeito nisso. Eu sou assim, viu, irmãs? Eu gosto de brincar. E hoje ontem pela manhã, sentei ali, falando ali com o Senhor. Estava eu ali fazendo alguma coisa na minha cozinha, e chorando, e ouvindo palavra, ministração, e o Senhor começou a ministrar meu coração. E hoje não foi diferente, e fui ler a palavra do Senhor, e buscando o Senhor, o que Deus tinha dentro dessa palavra, porque eu não acredito em coincidências de Deus. Eu não acredito que Deus tinha me trazido aquela palavra e revelado algo no meu coração para depois não ter sequência nesse tema que as irmãs escolheram. E ontem ali chorando, falando com Deus, e hoje ali ouvindo ministrações que não tinha nada a ver com essa palavra, não era concernente a essa mensagem, mas ali o Espírito Santo usando ali as suas servas e o Senhor ministrando alguma coisa no meu coração. E eu fui então estudar da parte do Senhor que Deus tinha preparado para nós. Ou por que eu li esses versículos? Porque para nós entender o que Deus quer falar conosco, e para vocês entenderem o porquê que eu estou contando desde o início para vocês que eu passei, era necessário que nós lêssemos. E o Senhor, então, eu lendo ali, entendendo essa palavra do Senhor, que é o contexto que já foi dito aqui pela irmã, quando Lázaro morreu, que então as suas irmãs mandam chamar o mestre, e Jesus ali vai, continua a sua obra, depois de 4 dias ele retorna, e quando ele chega novamente na cidade de Betânia, Marta vai até aonde Jesus está, e ela chega ali e fala, né, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E em seguida o Senhor então fala ali para ela: você não crê na ressurreição? E ali ela fala: eu creio, né, depois que todos morrerem. Não, você não crê no meu poder agora, que Deus é poderoso para operar o milagre. Estou conjecturando para que nós entendamos. E em seguida o Senhor faz aquela pergunta, né, para ela, se ela crê, ela vai ver, e ela diz: eu creio. E ela corre buscar Maria, porque o Senhor ordenou ela que fosse buscar Maria. Vem Maria, que estava na casa sentada, vejam bem, sentada. E ela vem, e ela se joga aos pés de Jesus, e ela fala o quê? A mesma coisa. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E em seguida eles vão até o sepulcro, e ali o Senhor manda que tirem a pedra, e a abençoada da Marta vai e fala de novo: mas já está fedendo, o defunto já está fedendo. E o Senhor então vem com o tema de vocês. E o Senhor fala novamente para ela: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Essa é a palavra do tema.
E eu pensando, tá, mas o que tem a ver lá com a abençoada Marta, que ficava na casa trabalhando, e a abençoada Maria, que ficava só adorando quando Jesus chegou? E ali o Senhor trouxe algo no meu coração. Irmãos, perceba. No versículo 5 do capítulo 11 de João, diz que Jesus foi ali porque o irmão da Marta e da Maria estava morto. Mas no versículo 5 diz o quê? Jesus amava a Marta, a sua irmã, não cita o nome de Maria, e a Lázaro. E aí eu pensei, pronto, deve estar aí o mistério. E estava. Porque eu entendi o porquê que o Senhor fez com que eu me focasse na passagem de Marta e de Maria, que está lá em, deixa eu ver onde está que eu marquei, Lucas 10:38. Quando Jesus chega na casa, a Maria o recebe. Diz a palavra do Senhor que Jesus chega na casa de quem? Marta. E ele entra. Marta estava fazendo o quê? Certamente já estava fazendo seus afazeres, como nós fazemos. E ele certamente chegou cedo. Não foi tarde. E ela ali já ficou o quê? Preocupada. Nós sabemos disso. Quando a visita avisa que vai vir, nós já ficamos preocupados. Imagina quando a visita chega na hora, sem avisar. Piora. Mulher sabe disso. O homem também, porque ele sofre junto. Ele sofre, a mulher, meu Deus do céu, ela vira um furacão dentro da casa. Ela vai catando tudo que ela vê pela frente, ela vai trocando toalha do banheiro, ela vai colocando papel higiênico, ela já abre a geladeira, já vê o que tem, o que vai poder aumentar, já vê se tem mais batata, já vê se tem uma carne melhor, já vê se tem alguma coisa para fazer de sobremesa, se não tem, já vai comprar um sorvete, e o coitado do marido fica como? E o abençoado de Jesus chegou lá, com mais um monte de abençoado junto. E a Marta já estava na função. E quando vê isso, fica mais preocupada. A Maria, muito bela e formosa, sentou aos pés de Jesus para aprender. E ali ela ficou. E Marta, descabelada, chegou e disse, mas o senhor não está vendo o que essa abençoada está fazendo comigo? Eu estou aqui desesperada. E entendo, não tinha micro-ondas para descongelar a carne, não tinha fogão a gás, era lenha. E aí? Tudo era mais demorado, irmãs. Tudo era mais demorado. E aí só tem uma na casa. Chega um batalhão para comer. Sabe aquele dia que o teu marido às vezes também resolve levar uns a mais? O meu já fez isso. Às vezes ele vai almoçar em casa do trabalho, e aí sempre chega mais um. Ainda bem que é tudo conhecido. Bom, nós comemos, você come também. Amém por isso. Mas a Maria ficou ali, a Marta desesperada, e ela vai, mestre, não está vendo o que essa abençoada está fazendo e tal. E o Senhor a repreende e diz, Marta, Marta, por que andais afadigada? Vê Maria, escolheu a melhor parte. E eu pensei, tá bom, Jesus, mas o que tem a ver essa história com a outra? E estão nesses versículos que nós lemos. E no que o Espírito Santo de Deus falou para mim hoje pela manhã. Observe que quando diz no versículo 5 de João 11, só uma benção para memorizar, viu, irmãos? Diz o quê? Marta, a quem Jesus amava, e sua irmã e a Lázaro. Por que está na palavra do Senhor? Marta, a quem Jesus amava. Se foi abençoada da Maria, que ficou lá nos pés dele, chorando e aprendendo na primeira vez que ele foi na casa delas. E não foi essa abençoada da Marta que Jesus repreendeu? E o porquê que aqui no capítulo 11, quando se dirige a Marta, poderia ser Maria, a quem Jesus ama. E a Marta, aquela descontrolada, aquela estressada, aquela nervosa, aquela preocupada ao extremo, aquela que já sofre antes de acontecer. Meu marido fala muito
coração. Nem aconteceu, já estou fervendo. Mas interessante que fala de Marta. Não que Jesus não amava Maria, não que Jesus não amava Lázaro, mas aqui nesse capítulo, era Lázaro o mais importante? Aquele cenário. Quem acha que era Lázaro? Porque Jesus diz para os seus discípulos ali, ele não morre, ele não está morto. É necessário para que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus já sabia que o Lázaro ia ressuscitar. Jesus já sabia o contexto. Nesse cenário, Marta está em evidência. Nós não podemos se esquecer da Marta. Porque ali diz que ele a amava. E depois é ela a primeira pessoa que vê que ele está na cidade. Não foi a Maria. E por que mais uma vez Maria estava como? Sentada. Sentada. Marta vai ao encontro do mestre, diz porque o Senhor não estava aqui, ele morreu. Aí ele faz aquela, fala aquele diálogo ali com ela e manda chamar Maria. Maria vem e fala o quê? A mesma coisa. Mas Maria não estava lá no pé de Jesus aquele dia, já não tinha aprendido bem mais um montão? Já não tinha tido mais contato com o mestre? Já não tinha tido uma intimidade maior naquele dia? E o porquê que a Maria não foi a primeira ao encontro do mestre quando Jesus entrou na cidade de novo para ressuscitar o irmão dela? Por que foi a Marta? E o porquê que quando a Maria chega, a Maria fala a mesma coisa que Marta, mas não era a Marta a repreendida? Eita, glória. Aleluia. E aí vai, na frente do sepulcro, manda tirar a pedra. Mas, mestre, está cheirando mal, mas Marta, eu já não te falei. Você tem que crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí chamam, Lázaro sai para fora, Lázaro sai, desatam ali os panos, esqueci o nome, as faixas. Eu precisei falar tudo isso para que nós entendamos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E eu pensei, meu Deus, então o negócio é a Marta. Só pode. E ali hoje, ouvindo ali algumas coisas, o Senhor ministrando em meu coração. E eu ouvi uma mensagem que uma irmã estava pregando e ela falou algo naquele momento. E depois eu fui fazer meus afazeres e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração em cima daquilo. Ela relatou alguma coisa sobre uma colcha feita de retalhos. E naquele momento o Senhor me lembrou que quando eu era criança, a tia da minha irmã mais nova, que nós não somos filhas do mesmo pai, ela fazia tapetes de retalhos. Pegava um saco de batata, saco de cebola, e ela fazia tapete. E saía cada tapete lindo, com aqueles retalhos. E aquela mensagem que aquela mulher falou hoje de manhã, eu lembrei disso. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha mente através disso. Mas o que tem a ver isso com a palavra, irmã? Você está fora, não, eu estou dentro, irmãs. E aí então eu fui tentar entender o que o Senhor queria falar com Marta. Contexto, vai na casa, trabalha, Maria adora, depois Marta vai antes, Maria nem vê como ela está lá, depois chega, fala a mesma coisa. E aí o Senhor me lembrou de como que aquela tia da minha irmã fazia aqueles tapetes lindos. E hoje pela manhã, aquela irmã que estava ministrando, ela falou algo. A nossa vida muitas vezes é assim. Ela é comparada a uma rede. Ela usou o exemplo de rede, mas eu já digo a um saco, porque foi o que eu vi quando criança. Aonde o Senhor vai pegando os retalhos e Ele vai... Parece que não vai sair nada. E Ele vai colocando um por um. Pega uma cor, pega outra. Coloca uma coisinha no lugar. Vai.
E aí nós entendemos a história da Marta, o porquê que o Senhor me levou lá na primeira história da Marta. Porque naquele dia, já foi o dia que Jesus entrou na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Mas Jesus não entrou somente naquela casa, somente para ele receber uma refeição de Marta. E para ele ser adorado só por Maria, ou para ele fazer só um milagre na vida de Lázaro. Não, Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Porque Marta também fazia parte de um cenário, de um contexto, de uma história aonde o Senhor queria agir. Ela não era menos importante do que os dois irmãos abençoados. Ela não foi vista pelo mestre apenas para me dar de comer ou me dar um copo de água. Deus tinha uma rede, Deus tinha ali um propósito, um tapete não, um saco na mão de Jesus, para que então começasse a ser feito a história de Marta. E naquele dia ela está atarefada, o Senhor já começa o seu processo na vida dela. Mas no outro dia que o irmão morre, o amigo de Jesus, como fala o Senhor aqui, Jesus o amava porque ele chorou. Como ele amava também a João Batista, eu marquei ali, que se encontra lá em Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10, João 6, 14, Mateus 14, do versículo 12 ao 13, que diz o quê? Que quando João Batista é assassinado por Herodes, os seus discípulos vão e contam para Jesus. Ele está onde? Ele está fazendo a obra. Ele está ali pregando, fazendo seus sermões. E chegam os discípulos e dizem: mestre, assassinaram João Batista. O que Jesus faz? Jesus sobe no barco com alguns discípulos e ele vai para um lugar deserto. A palavra não nos diz o que Jesus fez, mas certamente ele chorou, certamente ele se entristeceu, porque ele deixou a multidão e ele foi para um lugar deserto. E depois, vendo a multidão, ele se compadece de uma íntima compaixão e ele volta de novo para a multidão. E daí é onde ele multiplica o pão, multiplica o peixe, faz milagres, faz maravilhas. Aleluia. Então Jesus amava Lázaro como ele amava João Batista. E Jesus chorou, e Jesus sofreu, porque ele já tinha perdido o seu amigo, primo, João Batista. Ele sabia o que era o processo da dor e do luto por perder um ente querido. E aí nós vemos esse contexto. Pensamos, é só o Lázaro, o melhor amigo. É só a Maria, que vai depois, na sequência, lavar os pés de Jesus com algo precioso e vai secar com os seus cabelos. Mas não. Marta era importante. Os defeitos dela não limitavam o Senhor de amar, de abençoar, e não modificou o projeto que Deus tinha para fazer na vida daquela mulher. E quando Jesus entrou lá, Jesus viu seu amigo amado, viu Maria, sua adoradora fiel, mas ele olhou para Marta. Aleluia. E certamente ele pensou: Marta, Marta, tu não sabes o que estou eu preparando para ti. O que a minha vinda aqui na tua casa vai fazer com você. Você só vai entender quando você estiver passando pelo pior momento da tua vida, amada. Você só vai entender que hoje a vida chegou na tua casa, não do sepulcro. A vida já chegou antes de chegar a dor, aleluia. Porque Jesus já estava fazendo um lindo tapete com a história daquela mulher. E foi isso que eu entendi do Senhor, porque que Ele deu as duas palavras. Para que eu pudesse estar aqui hoje, para falar para mim primeiramente, mais uma vez, e para você, que o Senhor conhece os meus defeitos, conhece os teus defeitos, o Senhor sabe da minha e da tua história, desde o ventre da nossa mãe. Mas Ele já nos conhece
Ele nos separou, Aleluia. nos escolheu, nos formou. Então nós já éramos conhecidos do Senhor. Ele conhece as nossas falhas, como Ele conhece as nossas qualidades. Ele conhece a minha e a tua história. Ele sabe o que eu e você passamos. Ele sabe desde o primeiro instante da nossa vida dentro do ventre da minha mãe. Eu sei da minha história. Desde o ventre da minha mãe, a minha mãe tentou me abortar. Essa é a minha história. Porque eu fui uma gravidez indesejada. Minha mãe não me queria, minha mãe era alcoólatra. Meu pai também. E quando engravidou, ela fez o quê? Tentou me abortar. Aí, com 4 anos de idade, ela se separou do meu pai. Meu pai foi embora. Nunca mais voltou para dar 1 quilo de arroz ou dizer que tá bem, tá mal. E aí começou. Minha mãe trabalhava para sustentar a mim e mais uma outra irmã. Logo após casou, teve essa minha outra irmã por último, que eu citei, que a tia dela fazia tapete. E uma vida muito difícil, irmãos. Muita pobreza. De não ter o que comer, de não ter o que calçar, de não ter o que vestir, de não ter um caderno, de não ter uma caneta, de não ter um banheiro. Era aquelas... Eu sou de Curitiba. Nós somos de Curitiba. Faz 6 anos que moramos em Passo Fundo. Lá da onde a gente vem, lá tem aquelas patentes. Era o nosso banheiro. Limpo, por sinal, que minha mãe lavava e encerava, aquela cera de pasta. Não tínhamos chuveiro, tomei banho até meus 15 anos na bacia, mas tomei. Porque minha mãe era extremamente caprichosa. Muita fome. Apanhava para dormir, porque senão ficava pedindo comida. Minha mãe surrava nós para nós dormir, para nós não pedir comida. Eu não vim aqui te contar a tristeza. Eu vim aqui te dizer, estou te contando o meu saco. A minha rede. A minha rede. Que já estava na mão do Senhor. E ali de 14 para 15 anos, engravidei. Já era alcoólatra, já era usuária de drogas. Sem pai, sem mãe. Minha mãe saía para o mundão, voltava dias depois, nós sem luz, sem água, sem comida, sem tudo. Fugindo, um mês morava numa casa, outro mês na outra. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, tinha que fugir. E não tinha ninguém que batesse lá e dissesse, nem tio, nem tia, nem vó, nem pai, ninguém. Nós viemos aqui ser o resgatador dessas pessoas. Ganhei minha filha aos 15 anos. Parei de usar droga. Quando ela tinha 4 anos de idade, nós nos separamos com meu esposo, que é esse. E ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha. Ele continuou usando droga e eu voltei a usar droga. Só que daí, eu fui para uma droga pior. Fui para onde? Crack. E fiquei alguns anos nessa vida. Desempregada, uma filha para criar, usuário de droga, alcoólatra. O mesmo ciclo. O mesmo ciclo. O mesmo ciclo. E nesse processo, no fundo do poço, foi onde Jesus Cristo me alcançou, me resgatou e me chamou e me disse, tu és minha. Aleluia. Antes do ventre, eu já tinha te elegido. Eu já tenho uma rede nas minhas mãos. E a tua história, ela está sendo feita por mim. Cada retalhinho, cada pedacinho quebrado, cada dor, cada cicatriz, cada lágrima, tudo faz parte daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Aleluia. E aí vou à presença do Senhor, Jesus me liberta dos vícios, começa o processo da libertação, da transformação. Faz 16 anos e meio que eu sirvo ao Senhor. Aleluia. E nesse processo, estava separado meu esposo. Após o Senhor, então, começo a orar por uma família, que eu não tinha, então, noção do que era uma família, porque eu não tinha tido.
E ali o Senhor começa a fazer a sua obra na minha vida, começa a mudar a minha história, e nós ali reatamos, e aí o Senhor começa a abençoar, e aí o meu marido não serve a Deus, meu marido tem vícios, meu marido joga, meu marido vive em boteco, meu marido aposta, e ali começa o processo, mas a rede está na mão do Senhor. E ali vou eu orar, vou eu clamar, vou eu jejuar, vou eu fazer campanha, até que Jesus vai na vida dele. E pega daí junto o saco dele, junto o meu saco, e começa a tear ali a nossa história. E aí nós servimos ao Senhor em Curitiba por muitos anos, e saímos de lá, passamos por Santa Catarina, e chegamos em Passo Fundo. Caímos aqui de paraquedas? Não caímos aqui de paraquedas. Foi o Senhor mesmo que jogou nós aqui. Um dia, como está a irmã lá na porta, eu estava na igreja, chorando no final do culto, o irmão visitante, o missionário foi passar, olhou bem na minha cara e disse: eis que eu te digo, vou eu te levar para um outro lugar, para uma outra cidade, e isso e aquilo mais. Aquela choradeira. Ainda bem que agora tem celular para gravar, porque antes não tinha, desde eu não lembrava o que Deus usava as pessoas para falar para a gente. E aí, eu estou aqui, nós estamos aqui em cima de uma promessa de Deus. Aleluia. Porque um dia Jesus falou para mim: você é escolhido desde o ventre, eu vou te levar. Aleluia. Eu não sou missionária pela igreja. Mas um dia, em um círculo de oração, à tarde, eu estava lá e o Senhor usou um irmão para dizer para mim: você vai trabalhar por pouco tempo, porque vou eu abrir uma porta para o teu esposo. Ele nem era crente. Vou eu abrir uma porta para o teu esposo, que você não vai precisar trabalhar, mas vai ter que trabalhar na minha obra, vai ter que trabalhar para mim. E o Senhor fez isso. Nos tirou de Curitiba, trouxe a Santa Catarina, a empresa mandou para a planta de Santa Catarina. Fechou a planta de Santa Catarina. O que nós vamos fazer agora? Sentado em um culto do círculo de oração, como as irmãs estão, a pregadora pregando, o Espírito Santo disse para mim: o profeta morreu. Eu disse: meu Deus, agora eu fiquei louca. Porque a irmã está pregando uma coisa, por que eu estou pensando isso? Porque o profeta que tinha profetizado tinha morrido. E o Senhor disse: o profeta morreu, mas a promessa não. Naquela semana, o meu esposo então recebeu a proposta de vir para onde? Passo Fundo. Para trabalhar na empresa que tinha comprado de Curitiba e que tinha comprado de Santa Catarina. E o Senhor disse: o profeta morreu, mas a minha promessa continua na tua vida. A minha rede ainda está nas minhas mãos. Os retalhos ainda estão nas minhas mãos. E a tua história ela ainda está sendo feita pelas minhas mãos. Então, por que desse tema? Se creres, verá a glória de Deus. Se você crê que o Senhor está no controle da tua vida, se você crê que até mesmo as lágrimas, as dores, até mesmo as dificuldades, até mesmo as perdas fazem parte da tua história. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não poderia chegar aqui hoje e dizer para você: qual é o teu problema? É dificuldade financeira? Nós estamos vencendo, porque Jesus entrou na nossa vida. Hoje eu tenho roupa, hoje eu tenho calçado, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um carro. Hoje meu esposo tem um trabalho abençoado. Meu esposo que ia, eu posso falar porque ele me libera, que ia para a escola cheirando xixi, porque dormia com a minha cunhada, ele não tinha roupa para vestir, ele ia para a escola cheirando xixi. Não sei quem era mais pobre, será eu ou será ele. O meu esposo, que quando chegava pedia: me empresta uma folhinha de caderno, os amiguinhos zombavam. Então, meus amados, às vezes nós olhamos as pessoas e pensamos: puxa vida, esse mato não vai sair com ele nenhum. Mas nós não sabemos o tamanho da rede que está sendo feita pelo Senhor Jesus Cristo. Qual é o teu problema?
glória do Senhor na tua vida. Eu não cria, eu nem conhecia Ele, nunca. Ninguém tinha me falado de Jesus. Nunca. Mas o Senhor ali estava. Sempre esteve. Eu tinha um costume, já vamos encerrar, eu tinha costume de madrugada, gente, olha, daquele jeito, sentava nas beiras das calçadas, e eu dizia para aqueles que se diziam meus amigos, ninguém vai embora antes de amanhecer o dia. Eu dizia, por quê? Eu dizia, porque nós precisamos ver o amanhecer, e eu dizia que era a aurora boreal, e eu precisava ver o amanhecer, porque eu tinha uma necessidade de ver amanhecer. Eu precisava, não importava a forma que eu me encontrasse, mas eu tinha que ver o amanhecer. E depois que eu conheci Jesus, um dia o Senhor falou para mim, sempre fui eu. Você sempre ansiou por mim sem saber, porque eu não sabia que quando eu olhava para o céu, era o Espírito que estava dentro de mim, meu fôlego de vida, que estava ansiando por aquele que tinha soprado as minhas narinas. Eu não sabia. Aleluia. Então eu vim aqui nesta noite para falar para mim mais uma vez. Quando a irmã sentou, eu fiquei sentada ali pensando, meu Deus, o Senhor disse para mim. Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa é essa que o Senhor faz na vida da gente? Me perdoe pela expressão, não me leve a mal. Não pense que eu me sinto mais, porque eu não me sinto. Porque se você me conhecer, você vai ver bem como que eu sou. Mas o Senhor tirar uma pessoa de uma favela, que emprestava tênis da minha amiga, número 38, quando com meu pé 34, 35, 36, para ter o que usar. Que não tinha nem o que comer. E colocar sentado do lado de uma pessoa como você. Aleluia. Parece ser tão pouco. Parece ser tão pouco. Mas quando eu estava lá passando, eu nunca imaginei que eu estaria um dia no altar de uma igreja. Eu pensei que era o fim. Meu pai disse, quando a minha irmã chegou, a Jaqueline, vai morrer, vão matar, traficante, já tinha me batido mais 5 vezes, quase me mataram. Vai morrer, faça alguma coisa. Meu pai disse, ela tem 2 saídas, ou a cadeia, ou o cemitério. Mas o meu pai celestial tinha uma rede nas mãos dele, com os retalhos guardados no bolso. Nós só entendemos depois. Então, eu vou encerrar. Você foi construída ou construído onde ninguém vê. Marta estava sendo construída desde o dia que Jesus colocou o pé na casa dela. Que ele tentou ensinar, já tinha começado. A apostila Jesus já tinha aberto para a vida de Marta. E disse, agora nós vamos para o intensivão, Marta. E no momento a tua maior perda é onde eu vou dizer que a tua história sempre esteve no meu propósito. Eu só precisava que você entendesse, que você saísse dessa zona de conforto, não só física, mas muitas vezes mental. Nós não podemos ter mentes de escravo, irmãos. Nós somos servos de Deus. Não queira mais daquilo que Deus tem para te dar, mas tome posse do que Ele tem para te dar. Não menospreze o que Deus tem para você. E eu não estou falando em bênçãos financeiras somente. Eu estou falando em milagres, em vitórias, em curas, em libertações, em transformações.
tem para nós. Se nós crer, nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Vamos orar.